Olá pessoal, vamos resolver mais alguns exercícios de derivadas e neste caso considerando funções exponenciais. Pede-se para calcular a derivada das funções abaixo e a primeira função é dada por y igual a e elevado a x. Bom, nós sabemos pela regra de derivadas que uma função dada por y igual a e elevado a u, sendo u uma função de x, a sua derivada será igual a e elevado a u vezes u', ok? Traçando um paralelo disso que acabamos de ver com o problema em questão, em que y é igual a e elevado a x, nós poderíamos observar que nesse contexto o u será igual ao próprio x, ok? Consequentemente, então, u vai ser igual a x e a derivada de u vai ser igual a 1, porque a derivada de x é igual a 1, ok? Então, substituindo-se a expressão de u e a expressão da derivada de u na equação da regra geral de derivada do tipo e elevado a u, nós vamos obter que a derivada de y vai ser igual a e elevado a u vezes u', consequentemente será igual a e elevado a x vezes 1, ok? Que vai ser igual a e elevado a x. Portanto, a derivada de e elevado a x é igual ao próprio e elevado a x, ok? Só isso. Bom, o segundo exercício, y igual a 2 elevado a x ao quadrado. E nós sabemos também, pela regra de derivadas, que uma função y igual a elevado a u, sendo que a é um número e u é uma função de x, a derivada dessa função y igual a elevado a u vai ser igual a elevado a u vezes o logaritmo neperiano de a vezes a derivada de u. Então essa é a regra geral para derivadas de funções do tipo a elevado a u, ok? Mas nesse exercício nós temos que y é igual a 2 elevado a x ao quadrado. Então nós podemos reescrever essa função como sendo 2 elevado a u. Então neste contexto o nosso a vai ser igual a 2, o u vai ser igual a x ao quadrado e a derivada de u vai ser igual a 2x, porque a derivada de x ao quadrado é igual a 2x. Substituindo-se então o valor de a expressão de u e a derivada de u na equação da derivada da função, nós obteremos o seguinte, que derivada de y vai ser igual a elevado a u vezes o logaritmo neperiano de a vezes a derivada de u. Portanto, fazendo-se as substituições, 2 elevado a x ao quadrado vezes o logaritmo neperiano de 2 vezes 2x. Bom, esta resposta já estaria suficiente para mim, eu já consideraria como certa, mas é possível fazer uma manipulação nessa resposta para que ela fique mais sintética, fique mais simples e, consequentemente, mais elegante. Nós sabemos da teoria de logaritmos que um número multiplicado por um logaritmo, neste caso 2 vezes o logaritmo neperiano de 2, extraindo aqui da resposta, isso aqui vai ser igual ao logaritmo neperiano de 2 ao quadrado, ou seja, esse número que está multiplicando, ele passa a ser ao quadrado do número que está sendo dentro de parênteses, ok? Consequentemente, isso vai ser igual ao logaritmo neperiano de 4. Então, 2 vezes o logaritmo neperiano de 2 vai ser igual ao logaritmo neperiano de 4. Então, substituindo essa expressão de 2 vezes o logaritmo neperiano de 2 por logaritmo neperiano de 4 na resposta acima, nós reescrevemos então a resposta como que a derivada de y vai ser igual a 2x ao quadrado vezes x vezes logaritmo neperiano de 4, ok? E o exercício 3, pessoal, a função y é dada por 5 elevado a 3x. E assim como no caso anterior, nós sabemos que uma função dada por a elevado a u, a derivada de funções desse tipo vai ser igual a elevado a u vezes o logaritmo neperiano de a vezes a derivada de u. Então essa é a regra geral para a derivada de funções do tipo a elevado a u, ok? Traçando um paralelo com o nosso exercício, nós temos que y é igual a 5 elevado a 3x, é a função do nosso exercício. Reescrevendo essa função, como é que nós podemos reescrevê-la? Como sendo 5 elevado a u. Neste contexto, o a vai ser igual a 5,
o u vai ser igual a 3x, que é o expoente aqui de 5, e consequentemente a derivada de u vai ser igual a 3, porque a derivada de 3x é igual a 3. Então, substituindo-se o valor de a expressão de u e a expressão da derivada de u na equação da derivada de y, nós obteremos o seguinte, que a derivada de y vai ser igual a elevado a u vezes logaritmo neperiano de a vezes a derivada de u. Fazendo-se as devidas substituições, a derivada de y será igual a 5 elevado a 3x vezes logaritmo neperiano de 5 vezes 3. Essa resposta também para mim já seria suficiente, eu já consideraria como certa, mas de forma semelhante ao problema anterior, é possível fazer manipulações nessa resposta para que ela fique mais sintética e mais elegante. Lá da potenciação, nós sabemos que, considerando três números representados pelas letras K, M e N, uma potenciação dessa forma, K elevado a M vezes N, pode ser reescrito da seguinte forma. Isso vai ser igual a K elevado a M e K elevado a M elevado a N. Ok? Então, no nosso problema, nós tínhamos a seguinte potenciação, 5 elevado a 3x. Então, fazendo analogia com o exemplo citado aqui, nós podemos reescrever isso da seguinte forma, que vai ser igual a 5 elevado a 3 e 5 elevado a 3 elevado a x. Ok? Bom, 5 elevado a 3 é igual a 125, então ficará 125 elevado a x. Então, substituindo a expressão de 5 elevado a 3x por 125 elevado a x na resposta anterior, nós obteremos o seguinte, que a derivada de y vai ser igual a 5 elevado a 3x vezes logaritmo neperiano de 5 vezes 3. Nós vimos então que 5 elevado a 3x vai ser igual a 125 elevado a x, então ficará 125 elevado a x vezes logaritmo neperiano de 5 vezes 3. Mas assim como no exemplo anterior, nós também podemos fazer uma manipulação nesse logaritmo e nesse número multiplicando o logaritmo, em que esse 3 passará a ser o expoente do número 5. Então a derivada de y poderá ser reescrita da seguinte forma, 125 elevado a x vezes logaritmo neperiano de 5 ao cubo. Isso vai ser igual então a 125x vezes logaritmo neperiano de 125. Portanto, essa é a resposta final. E o próximo problema, nós temos que y é igual a 2 elevado a seno de 3x. E assim como nos casos anteriores, nos últimos exemplos, nós sabemos que uma função do tipo a elevado a u, a sua derivada será dada por a elevado a u vezes logaritmo neperiano de a vezes a derivada de u. Essa é a regra para a derivada de funções do tipo a elevado a u. Traçando um paralelo com o nosso exercício, em que y é igual a 2 elevado a seno de 3x, reescrevendo essa função y, nós podemos fazer o seguinte, que y é igual a 2 elevado a u, e neste caso o nosso a vai ser igual a 2, e o nosso u vai ser seno de 3x, u será o expoente aqui, ok? Se u é igual a seno de 3x, a derivada de u será 3 vezes o cosseno de 3x. Caso tenha alguma dúvida, verifiquem depois, façam esse exercício depois dessa derivada de seno de 3x, baseada nas regras de derivadas de funções trigonométricas. Mas vocês chegarão a esse resultado. Derivada de seno de 3x vai ser igual a 3 vezes o cosseno de 3x. Ok? Então, substituindo-se o valor de a expressão de u e a expressão da derivada de u na equação da regra geral para a derivada de função do tipo a elevado a u, nós obteremos o seguinte, que a derivada de y, que é dada por a elevado a u vezes logaritmo neperiano de a vezes a derivada de u, vai ser igual a 2 elevado a seno de 3x vezes logaritmo neperiano de 2 vezes 3 vezes cosseno de 3x. Ok? Bom, como nós vimos há pouco, é possível fazer algumas manipulações para tornar essa resposta mais simples. Então nós sabemos que logaritmo neperiano de 2 vezes 3 vai ser igual a logaritmo neperiano de 2 ao cubo, que é igual a logaritmo neperiano de 8. Então, fazendo essa substituição na resposta acima,
nós obteremos que a derivada de y vai ser igual a 2 elevado a sinus 3x vezes logaritmo neperiano de 8 vezes cosseno de 3x, ok? E o último problema dessa série, a função y é dada por e elevado a sinus 3x. O expoente é semelhante, é igual ao expoente do problema anterior, mas a base aqui é diferente, que lá era um número qualquer e nesse caso a base é o e, que é o número de Euler. Então nós sabemos lá das regras de derivação que a derivada de uma função do tipo e elevado a u vai ser igual a e elevado a u vezes a derivada de u. É a regra geral para a derivada de funções do tipo e elevado a u. E neste exercício nós temos que o y é igual a e elevado a sinus 3x. Portanto, o u vai ser igual a sinus 3x e a derivada de u vai ser igual a 3 vezes cosseno de 3x. Ok? Então, fazendo-se a substituição da expressão de u e da expressão da derivada de u na equação da derivada da função y dada por y igual a e elevado a u, nós obteremos o seguinte. A derivada de y, que é dada por e elevado a u vezes u', vai ser igual a e elevado a sinus 3x vezes 3 vezes cosseno de 3x. Só reescrevendo aqui para ficar mais elegante a resposta, vamos colocar esse 3 aqui na frente, que não vai alterar em nada o valor do resultado. A derivada de y passa a ser igual a 3 vezes e elevado a sinus de 3x vezes cosseno de 3x. Então essa é a resposta do problema.